Fala aí, galera. Aqui é o Cidadão X. Cara, às vezes você não quer fazer nada, né, mas fica aqui, né, à mercê do que está acontecendo. E aí eu vi esse post, né, que começou a ser divulgado aqui na internet, falando de uma mensagem do Eduardo Bolsonaro, meio que criticando o Paulo Freire, padrão da direita brasileira, dessa direita medíocre brasileira, que eles ficam com ódiozinho, com birrinha contra o Paulo Freire. Então o Eduardo Bolsonaro colocou esse Twitter aqui, parece. Se você entender o Twitter, é mais ou menos assim, né? O Bolsonaro, né, o filho dele, quis dizer que nós idolatramos e exaltamos o Olavo de Carvalho todos os dias, como se isso fosse orgulho, né, para alguém. Ao contrário da esquerda, que não fala do Paulo Freire. Ele está meio que desafiando a esquerda a falar do Paulo Freire. Paulo Freire, cara. Primeiro que para você falar de Paulo Freire, você não precisa questionar ninguém da esquerda para nada disso. Eu acho que se você tem interesse em saber quem é Paulo Freire, vai numa biblioteca. É fácil, cara. Tem dezenas de livros lá que são, né, escritos pelo Paulo Freire. Se você for consultar aí pela internet, são dezenas de artigos relacionados ao Paulo Freire. São inúmeras citações vindas, né, da visão intelectual do Paulo Freire. Então, cara, acho que é bobagem. Eu acho que chega a ser absurdo, bizarro, vir um cara da direita, um babaca que nunca leu Paulo Freire, que nunca entendeu o que é Paulo Freire, mas gosta de falar que é contra a metodologia esquerdista do Paulo Freire, porque é moda falar isso, ele foi programado a ser assim, e o cara vem idolatrando Olavo de Carvalho, cara. Quem é Olavo de Carvalho? Se você não tiver acesso à plataforma do YouTube e um monte de influenciador de massa imbecil, falando para os zumbis, você nunca vai saber quem é Olavo de Carvalho, a não ser por algum meme, ridicularizando ele, ou então por algum idiota, que citou Olavo de Carvalho como fonte, de argumentos. Olavo de Carvalho é o cara que chamou Einstein de charlatão, cara. Olavo de Carvalho, mano. Olavo de Carvalho é um cara, que estava mendigando esses dias na internet aí ajuda, porque parece que sonegou supostamente impostos nos Estados Unidos e está devendo muito lá para o setor, de saúde privada dos Estados Unidos e está pedindo vaquinha na internet. Esse é o cara, o Olavo de Carvalho idolatrado pela direita. É o cara que negou, o Darwin, e a sua teoria evolucionista, e veio falar para mim que, mas aí o Olavo de Carvalho, se o cara nega a teoria de Darwin, quer dizer que é oposto no que ele acredita, ou seja, é o criacionismo, correto? Então, quer dizer, quem tá com base em criacionismo para mim, eu acho que é tão imbecil que não merece você ficar debatendo com ele. É a direita conservadora burra brasileira, e quando junta com o radical evangélico, aí piora tudo. Criacionismo, cara. Primeiro, cara, que só para dar um detalhe sobre esse assunto em si aí, vou falar para você, qual a diferença entre um educador científico, e um educador criacionista, digamos assim, que tem essa visão, essa ideologia. Um cara com base científica, para ensinar outras pessoas, ele vem para você e apresenta uma série de fatos e dados e questiona junto com você, pergunta para você qual a conclusão podemos chegar diante desse conjunto de fatos e dados. Já o cara criacionista é o contrário que ele faz. Muitos teóricos imbecis da conspiração usam o mesmo esquema. Ou seja, ele vem e te apresenta uma conclusão, que é de acordo com aquilo que ele acredita, e fica perguntando junto com vocês, passa a vida inteira, observando alguns fatos, para tentar distorcer e adaptar, para fazer algum sentido naquilo que ele acreditou, na conclusão principal dele. Ou seja, é o método inverso, e não faz sentido, galera. Vamos idolatrar então o Olavo de Carvalho, o cara que questiona a Terra esférica, ou seja, ele deve acreditar na Terra plana. Só tem vergonha de admitir isso publicamente. Cara, então não tem comparação. Eu já falei para vocês em outras oportunidades que eu sou de uma família de educadores. Eu tenho mãe professora, tia professora, tenho prima,
né, que também é professora, né, na verdade mais de uma, né, e gosto muito, né, do setor educacional. Então eu acho bizarro, eu acho até um pecado quando alguém vem falar de educação no Brasil, do programa deseducacional que existe aqui. Porque é isso que eu acredito. Hoje é um sistema, uma conspiração para criar zumbis. Então você tem que acabar com qualquer tipo de educação funcional. Você tem que fazer uma fábrica de robôs que sigam ordens e não questionem. E aí vem um cara e fala do Olavo de Carvalho, idolatrando e questiona, né, na comparação com Paulo Freire. É absurdo, né, cara? Porque eles sempre têm aquele esquema de tentar jogar no Paulo Freire a culpa do desastre educacional do Brasil. Que não é bem um desastre, é um programa. Foi feito para ser assim. É para justamente criar essa geração de zumbi idiota. Olha a fala do Bolsonaro esses dias a respeito de educação, que tem que acabar com esse negócio de pessoas, né, crianças, né, pensando em política nas escolas, né, se formando um cidadão político. Tem que ser um monte de zumbi e robô, é isso que eles querem. E eu fico pensando, outro dia eu estava escutando um rádio de madrugada e eu fiquei irado com isso, cara. E eu passei em diversas rádios, muitas rádios evangélicas, né, estão corrompendo todo o sistema. Então eu fico entre rádios de notícia, alguma música que eu gosto, e passando por lá eu parei na Band FM. E na Band FM, no período da madrugada, tem um programa, né, que tem lá o Diguinho, né, que apresenta. Diguinho é aquele idiota de estimação do Danilo Gentili. O gordo bobo que fica lá sendo humilhado, escrachado, esculachado, né, por todos do programa, principalmente o Danilo Gentili, e a galera acha, né, bonito isso, bate palma. Olha que engraçado, o gordo sendo zoado. Esse é o Diguinho. Né? E o Diguinho estava criticando esses dias, né, lendo lá uma matéria qualquer, né, que o programa educacional brasileiro estava abaixo de não sei quantos países, estava em um lugar não sei o quê, né, na comparação de alfabetização, de ensino e tal. Né? Ou seja, o Brasil estava tirado, né, em uma análise internacional sobre o setor educacional. E ele colocou tudo isso, né, meio que indignado, meio com raiva, e colocou a culpa do método Paulo Freire. E eu observo essa mesma argumentação em vários idiotas da direita. Desde o Bolsonaro e seus filhos, que querem exterminar o método Paulo Freire da educação brasileira, e só por si, esse termo, essa alegação deles já é absurda, né, como influenciadores digitais, como o Nando Moura, que segue o Olavo e odeia qualquer coisa que seja rotulado de esquerda, e o Paulo Freire é rotulado de esquerda, erroneamente, né, ou então algum apresentador de rádio, apresentador de um programa de TV como Danilo Gentili, eles não gostam. Tudo que é ruim, eu já falei para vocês, em outras oportunidades, tudo que é ruim eles tentam vincular à esquerda para criar o vilão perfeito para a sociedade. E aí não precisa se fazer mais nada. Eu não gosto disso, deve ser de esquerda. Então eles não gostam do Paulo Freire. Mas por que ninguém da direita gosta do Paulo Freire? Primeiro que não é bem assim, galera. A direita gosta muito do Paulo Freire. A elite, a classe média superior, eles gostam do método Paulo Freire de ensino, sabia disso? Só que eles pagam caro para algumas escolas particulares aí, para que seus filhos sejam educados dentro dessa metodologia, desse modelo Paulo Freire educacional. Você sabia disso? O que ocorre nas escolas públicas é totalmente ao contrário do modelo Paulo Freire. Porque basicamente, como é que eu vou dizer para vocês, né? O Paulo Freire é o seguinte, ele tinha uma metodologia, uma ideologia de ensino diferenciada do modelo que a gente tem hoje aqui no Brasil, por exemplo. A ideia do cara não era doutrinar, pegar uma mente vazia e mandar um moleque, decora isso e depois replica como se fosse pensamento seu. Então você aprende, quer dizer, na verdade você nem aprende. Você decora e repassa a mesma coisa que você decorou. Pronto, isso é educação no Brasil hoje. Por isso que tá essa geração de merda aí, porque ninguém pensa. E lá na ideologia do Paulo Freire para a educação era o contrário. A ideia dele era fazer com que as pessoas pensassem. Ele tinha um método, adaptativo, e um modelo, na metodologia Paulo Freire que eles tantos criticam e não sabem o que é, foi uma tentativa do Paulo Freire de alfabetizar adultos. Isso foi lá na década da época do golpe de 64. Na verdade, a metodologia Paulo Freire só não foi aplicada no Brasil justamente porque veio o golpe militar de 64 e acabou exilando o cara também. Tirou ele do sistema.
Então não tem metodologia Paulo Freire nas escolas públicas. O que tem é metodologia, né, que vem se evoluindo, vem se aperfeiçoando em criar zumbis desde a época dos militares. É mais fácil você controlar uma sociedade que não pensa, que não tem consciência política da sua posição na sociedade, do que uma pessoa que pensa, que questiona, que duvida. Essa é a ideologia, esse é o modelo ideal de educação. Pessoas que pensem, pessoas que questionam o que estão aprendendo ali. Pessoas que têm consciência política do ser, do cidadão que ele é. E eles não querem isso. Esse é o ódio deles com o método Paulo Freire. Pois é, o Paulo Freire tentou criar uma metodologia, um modelo, para educar adultos. E o que ele fazia, basicamente? Eu não sou nenhum especialista em Paulo Freire, não. Mas eu tive interesse e corri atrás para saber quem é. E a ideia dele era o seguinte, ele queria alfabetizar adultos e ele não queria usar a doutrinação normal, o programa normal. Qual que é a ideia dele? Esse negócio de pegar uma mente e ficar aplicando isso, ó, decora isso, porque assim você está alfabetizado, para ele era ultrapassado. O que ele queria? O professor, junto com o aluno, tinham que se conhecer. A ideia era ter uma aproximação. Né? E o professor identificar no aluno, né, a história dele por trás, o contexto do aluno. Ou seja, se você fosse ensinar na época, na circunstância do Paulo Freire, né, ensinar um operário, né, digamos, da construção civil, né, para tentar alfabetizar esse cara, você não ia vir com aquele negócio de o boi baba, a abelha não sei o quê. Né? Não, a ideia dele era ensinar para o operário ali, né, que já estava ali meio que, né, contaminado, né, pelo seu dia a dia, pelo seu padrão, pelo seu programa, ensinar para ele, né, como se alfabetizar relacionado com as coisas na qual ele gosta, porque é mais fácil. Então você ensinava o operário, né, da construção civil, não o boi baba, mas como se escreve cimento, como se escreve tijolo, como se escreve casa, né, enxada, porque são os instrumentos e as coisas com as quais ele convive. A mesma coisa era quando ele pegava um cortador de cana. Ele ensinava o cortador de cana não a escrever lá, né, olha, zumbido é com Z. Não, cortador de cana aprendia a escrever cana, açúcar, né, o que é campo, agricultura. Porque a pessoa que aprende, tendo contato, ainda mais um adulto, tendo contato com palavras familiares para ele tem meio que um incentivo maior para aprender. Por que eu vou aprender, né, a raiz quadrada de não sei o quê, sendo que eu estou aqui carpindo mato todo dia? Não é melhor você ensinar o cara como se escreve carpindo mato todos os dias? Ó, você escreve dessa forma. E a partir dali você vai desenvolvendo um método de alfabetização. Porque aquele adulto, né, que já está com todas as suas dificuldades, já está contaminado pelo seu meio, ele vai se sentir mais à vontade para aprender. A ideia era essa. Além, é claro, de junto com o contexto da realidade daquela pessoa que está sendo alfabetizada, você criar uma consciência política dela. A importância social dela dentro da comunidade. Então, além de alfabetizar, você começar a fazer aquela pessoa pensar sobre a sua existência. Ser um pouco ou muito além de um mero zumbi, de um mero robô. Que tem que cumprir ordens e ficar quieto. A partir do momento que você pensa, você foge do esquema, foge do padrão. E eles não gostavam disso. O ódio deles contra a suposta metodologia Paulo Freire é isso. Livre pensar, livre ensinar. São coisas relacionadas. Fora isso, se não tiver isso no modelo de ensino, é doutrinação. Então é um absurdo, por exemplo, quando alguém vem e fala assim, ah, mas o Paulo Freire é comunista, é socialista. É um absurdo. Porque dentro de um comunismo, de um socialismo, eles têm lá, sim, um programa de doutrinação da massa, né, para criar uma consciência, né, dentro do esquema político deles lá, para a pessoa seguir o partido, seguir a orientação do seu líder. Então não podem ter manifestantes, protestantes dentro de uma comunidade, né, socialista, comunista, porque pode quebrar o esquema. Então é doutrinação. É o mesmo modelo dentro do capitalismo, só que aqui você não cria robôs, né, que ficam ali, né, centrados e tal, quietos, imóveis. Você cria um monte de zumbi, uma horda descontrolada, de gente que não pensa, mas é tão manipulável e controlável quanto os robôs comunistas. Só são mais ainda fúteis e com a mente mais vazia. A diferença é pouca, mas a ideia é a mesma, doutrinação. E o Paulo Freire não queria. Hoje o modelo educacional que se apresenta aí,
né, é uma evolução da criação de zumbis lá da época dos militares. Né, pode ver, a ideia dos caras aí é que o aluno não aprenda sobre política na escola, escola sem partido, né, que o professor seja censurado na hora de ensinar, tem que aplicar só aquilo que mandaram, fora isso ele está ameaçado, pode ser filmado pelo aluno, né, e denunciado, né, pode ser apedrejado na hora que sair da escola ali pelos pais. Né, a ideia dos caras é acabar com algumas ciências sociais, como filosofia, por exemplo. Para que filosofia? Para que perguntar sobre as coisas? Para que aprender a pensar? Entendeu o esquema dos caras? Estão só progredindo nisso, na criação de zumbis perfeitos. E o Paulo Freire era contrário a isso, cara. Entendeu por que eles têm ódio do Paulo Freire? Então eu acho um absurdo, só a comparação. Só de você falar Olavo de Carvalho e Paulo Freire na mesma frase, já é um absurdo. É patético, é ridículo. Eu acho que é bem pior do que isso, na verdade, porque não há comparação. Eu não sei, cara, eu podia ficar falando sobre Paulo Freire, o pouco que eu sei sobre ele aqui, né? Um vídeo de 10, 20, 30 minutos, mas eu não consigo, né, fazer um vídeo de 10, 20, 30 minutos explicando, né, a ideologia por trás do Olavo de Carvalho, a não ser que ele é só uma ferramenta da conspiração sionista. Resumindo, o Olavo de Carvalho é isso. Um agente infiltrado, que já passou pela religião muçulmana, já passou pela católica, está aí flertando com a evangélica, né, e o seguinte, o negócio dele é conservadorismo, para justificar alguns seguidores, mas na verdade é direita elitista. É um sabotador de ideias, um manipulador de opinião pública. É um dos condutores dos zumbis. Então tem o Olavo de Carvalho, tem alguns canais do YouTube, alguns influenciadores, celebridades da TV, né, são alienados alienantes. Trabalham tendo a mesma função, manobrar a massa. E uma massa burra é muito mais fácil de se controlar do que uma massa que questiona, que protesta, que se manifesta, que tem consciência política da sua existência. Entendeu por que eles odeiam tanto Paulo Freire? Nem sabem o que é Paulo Freire. Nem sabem o que é metodologia, sobre a história dele. Nunca leram nada sobre o cara. Para eles o ideal é formar robôs zumbis. Fora isso, é coisa de comunista, socialista. E não tem nada a ver com isso. Eles falam tanto de doutrinação marxista, né, e são exatamente, né, os pregadores da nova doutrinação. Só muda lá a palavra marxista para fascista. Mas é a mesma coisa. Livre pensar, livre ensinar, filosofia, né, cidadão consciente, né, para eles isso aí é intolerável. Não tem comparação, não tem. Eu acho ridículo até, né, o babaca do Bolsonaro lá, o filho, né, vir falar de Paulo Freire. Nunca leu Paulo Freire, nunca se interessou pelo assunto. Porque na mente, né, limitada dele, ele vinculou Paulo Freire à esquerda, a comunismo, a socialismo. Por quê? Porque é útil. O cara quer ensinar as pessoas a pensar? Que absurdo! Pois é, que absurdo, né, cara? Que absurdo. Valeu.